Olá! Então vamos falar um pouco sobre as capacidades necessárias para a alfabetização e que devem ser contempladas na pré-escola, na educação infantil. Então muitas pessoas perguntam, deve alfabetizar, não deve alfabetizar? A questão não é essa, né? O que a gente entende por alfabetização? E a pergunta é, o que se precisa para alfabetizar? Então, a Miriam Lemley, nesse livro que se chama Guia Teórico do Alfabetizador, tem uma parte dedicada a essas capacidades. Então, assim, nós não nascemos preparados nem programados para ler e escrever, só para falar. Então, por isso que a leitura e a escrita são aprendizagens. Por mais que a gente quisesse, né, que houvesse aí um milagre, um pó de pilim-pim-pim, isso não acontece, né? Aqui tem uma metodologia. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que os conhecimentos teóricos, eles têm que estar presentes na formação do professor alfabetizador. Primeiro, para ele compreender esses aspectos todos, né? O que é alfabetizar, o que é a escrita e o que uma criança pequena precisa para depois conseguir se alfabetizar. Então, o primeiro aspecto que deve ser já contemplado na educação infantil é entender o que é um símbolo, né? Uma coisa bem simples, né? Se eu mostro para vocês isso daqui, isso aqui é um óculos, né? As letras não são assim, né? As letras não são um inteiro, né? Então, por exemplo, uma perninha, né? Ela sozinha, ela lembra um óculos, mas ela não é. Então, assim, a primeira coisa é compreender o que é esse símbolo. Por exemplo, compreender o símbolo de uma bandeira, um semáforo, de um jogo, por exemplo, o jogo da vareta, cada cor tem uma pontuação, compreender que os símbolos fazem sentido. Então, esse é o primeiro aspecto. Por quê? Porque as letras são símbolos, elas são representações, né? Tanto para escrever como para ler. O outro aspecto importante, tá? É compreender que as letras não são inteiros. Ou seja, que há uma invariância de traços. Ou seja, para eu fazer uma letra A, eu preciso do quê? De quantos pedacinhos? De 3 pedaços. Então, assim, a nossa escrita, a escrita alfabética, ela é uma escrita muito econômica, né? Que com um palitinho e meio círculo a gente faz muita coisa, né? Então, por exemplo, eu pego 4 palitinhos de picolé, vou fazer um M. Tiro um, ficou um N. Tiro 2, ficou um V, né? Pego o N, viro de ladinho, ficou um Z. Então, primeira coisa, a letra não é um inteiro. E esse é um dos problemas, se pendura todo o abecedário e a criança decora o nome das letras e depois ela tem muita dificuldade de compreender que essa letra tem representação. Eu vou dar um exemplo bem interessante que aconteceu comigo. O meu filho era pequeno e então a gente estava no banheiro e o box dá aquele bafinho, né? E ele falou, mamãe, eu vou escrever água. Foi lá e escreveu a letra H maiúscula. Tá vendo? H. Então, o que acontece com as crianças, né? Elas têm que compreender que essas letras são um feixe de traços e que eu, botando para a direita, botando para a esquerda, para cima, para baixo, eu vou ter outra letra. É o caso, por exemplo, se eu tenho Q, né? Viro de ladinho, fica P. Viro para cima, D. Viro para o outro ladinho, B. Então, há uma economia de traços na nossa língua. Eu vou fazer a criança perceber que essa mudança de traços, né? Que os traços vão mudando. Então, assim, vários tipos de atividades que levem eles a perceberem essa distinção de traços, né? E uma terceira capacidade, né? É a capacidade de perceber a distinção, a discriminação dos sons, que é o que a gente chama de consciência fonológica, né? Eu vou fazer um programa especificamente sobre consciência fonológica, mas eu já gostaria de dar algumas dicas. Então, assim, o que é esse aspecto? É levar a criança a ter consciência, ou seja, ela trabalhar, ela manipular os sons, né? E ela pode manipular, seja substituir, acrescentar, trocar, né? E a gente tem um trabalho com sílabas, né? Que é o nível 2, a consciência silábica. Aliás, a criança percebe muito bem a sílaba, né? Tem um programa aí sobre sílaba, vocês podem assistir.
Tem o das cantigas, que a gente também já trabalhou um pouco isso, que vocês podem assistir. E a consciência, então, das aliterações, né? Os trava-línguas todos aí, né? O rato roeu a roupa, né? Do rei. Há trabalhos com onomatopeia, né? As músicas têm muito isso. E há também, né, o trabalho com o fonema. E aí a gente tem o que a gente chama de consciência fonêmica. O desenvolvimento da consciência fonêmica é fundamental para a aprendizagem da leitura. Então, sem o desenvolvimento dessas 3 capacidades, a compreensão do que seja um símbolo, a compreensão de que nossas letras são formadas por pedaços e que elas podem ir para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, tirar pedacinho, botar pedacinho, já faz a diferença, né? Por exemplo, estou brincando de vai e vem. Né? Quando eu faço isso na brincadeira, eu estou formando a letra V. Se eu brinco de zigue-zigue-zá e faço no chão, né, a letra Z, né? Zigue-zigue-zá, eu estou também trabalhando tudo isso. Mas há um movimento na letra que a criança tem que perceber e a consciência fonológica. Então, assim, esses são pontos que a educação infantil pode trabalhar e que vão ser fundamentais para o desenvolvimento da leitura, tá? E fora isso, né, ler para as crianças, fazendo pausas, né, para elas perceberem, porque uma coisa é a gente contar uma história, né? Então, para que elas tenham noção do que é unidade de palavra, do que é um texto, é muito importante que a gente leia para elas e que elas percebam que a gente faz entonações diferentes, pausas diferentes, ler mostrando também essa distribuição do texto na página, que é uma das capacidades que a Miriam Leme também fala, que é, no nosso sistema, nós lemos, né, e escrevemos de cima para baixo, né, da esquerda para a direita. Para nós isso é óbvio, mas as crianças até então elas só estavam lendo imagens. Então todo esse trabalho é importante antes da gente pensar, né, em colocar as letras, né, na sala de aula ou trabalhar com o alfabeto móvel. Então há capacidades que antecedem a apresentação das letras, ou seja, símbolo, traços, sons, palavra e distribuição do texto na página. Vamos ficando por aqui, né? E qualquer dúvida, entre em contato, né? Se inscreva no canal e participe. Um grande abraço!